O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 3 com Luís Soares. Luís, mais de uma centena de operacionais combatem um incêndio num armazém na zona industrial de Via Longa, em Vila Franca de Xira, e há já um ferido ligeiro a registar. Exatamente, é um bombeiro que teve de ser assistido no local, é considerado um ferido leve, é o que adianta a Rádio Observador, o Comando de Operações de Socorro da Grande Lisboa. Esta hora, no Teatro de Operações, estão 113 operacionais entre bombeiros, GNR e INEM, também apoiados por 41 viaturas, são dados atualizados há instantes. O fogo, entretanto, alastrou para um armazém adjacente. As imagens que nos chegam deste incêndio mostram uma enorme coluna de fumo denso e negro. Até o momento não está a dificultar este fumo a circulação na autoestrada A1, sendo que este incêndio é bem visível, ou pelo menos o fumo é bem visível de quem circula na autoestrada, perto ali das portagens de Alverca. Este incêndio acontece na mesma zona de um fogo que foi registado há cerca de um mês. Já no início deste mês, os mesmos armazéns tinham sido afetados por um incêndio, o que levou na altura também à retirada de dezenas de trabalhadores, um fogo que teve na altura origem na cobertura de um dos edifícios. O Ministério da Administração Interna rejeita ilegalidades na gestão da rede Ciresp durante a presidência de Paulo Viegas Nunes. Ele que agora volta a ser presidente desta rede. Numa resposta enviada à agência Lusa, o Ministério avança que não existe qualquer impedimento que ponha em causa a idoneidade de Paulo Viegas Nunes para as funções de presidente do Ciresp. Nessa resposta à Lusa, o Ministério explica que a Ciresp foi alvo de uma auditoria no período entre 2022 e 2024, resultando de uma denúncia apresentada por um ex-vogal. As conclusões, diz o Ministério, são públicas, não apontaram para quaisquer ilegalidades e as desconformidades de procedimentos identificadas foram integralmente corrigidas, é o que se refere nesse relatório. O Ministério da Administração Interna reage desta forma à admissão do secretário-geral adjunto do Ministério, António Pombeiro. Ele alegou graves irregularidades na gestão da rede Ciresp durante a presidência do general do Exército Paulo Viegas Nunes, ele que regressa hoje, precisamente, à presidência da empresa que gera o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. O líder do PS sai em defesa do presidente do Ciresp. José Luís Carneiro espera que o responsável não esteja a ser prejudicado de forma intencional. Paulo Viegas Nunes já tinha estado então à frente do Ciresp entre 2022 e 2024, quando José Luís Carneiro era ministro da Administração Interna. O agora líder socialista sai em defesa do que diz ser um servidor do Estado. Sem prever nele um servidor do Estado. Se outras matérias há que sejam do conhecimento do Governo e da Secretaria-Geral, são matérias agora que compete ao novo Ministro esclarecer e não a mim, porque deixei de ser Ministro há 2 anos. Não tenho confiança, apesar destes relatórios. Tenho confiança quando sou Ministro da Administração Interna. Eu não sou Ministro da Administração Interna, já deixei de ser há 2 anos. Mas parece agora, um bom nome, então, esta indicação. Agora, o que vos digo é que aquilo que eu pude conhecer do cumprimento da missão que lhe foi confiada, vi nele um servidor do Estado. E espero que não haja quem o queira prejudicar por ele ser um servidor do interesse público do Estado. Os elogios de José Luís Carneiro a Paulo Viegas Nunes em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto. José Luís Carneiro não quis responder diretamente às irregularidades a que foram apontadas por António Pombeiro, mas garante que Paulo Viegas Nunes tem competências para exercer o cargo de presidente do Ciresp. O Chega vai apresentar uma iniciativa legislativa para revogar a possibilidade de antigos presidentes e primeiros-ministros deporem por escrito em comissões de inquérito parlamentares. Em comunicado, a direção parlamentar do Chega explica que o partido vai propor a revogação do que classifica de privilégio de antigos presidentes da República, presidentes da Assembleia da República ou primeiros-ministros. Eles têm possibilidade de depor por escrito em comissões de inquérito ou em atos semelhantes de investigação. O partido considera que o facto de não terem de se sujeitar ao escrutínio presencial é um privilégio inaceitável e incompreensível face à necessidade imperiosa de escrutínio que, diz o Chega, cada vez mais se verifica com o avanço de complexas teias de negócios público-privados. O Chega defende também a existência de mecanismos de investigação transparentes e refere que as comissões parlamentares de inquérito representam um desses instrumentos que, diz o Chega, devem dar garantias aos cidadãos de um escrutínio
idóneo, sem privilégios, relativamente ao exercício do poder público e à gestão dos bens comunitários. O Papa Leão XIV apresentou a primeira encíclica do pontificado. Tem 5 capítulos e, em especial, foco estão os desafios da inteligência artificial. Nomeadamente os desafios para a humanidade, presentes desde logo no título Magnificat Humanitas. Leão XIV deixa duras críticas ao uso de ferramentas de inteligência artificial em questões que exigem o critério humano, como, por exemplo, a seleção de quem tem acesso a determinado serviço ou trabalho. O jornalista do Observador, João Francisco Gomes, explica o objetivo do Papa com esta mensagem em relação à utilização de ferramentas de inteligência artificial. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial e das capacidades desta nova tecnologia, temos que perceber o que é que a inteligência artificial é e o que é que não é. E o que é que não é? Não tem uma consciência moral, não tem capacidade afetiva, não é humana. E não sendo humana, nunca poderá ajudar os humanos, mas nunca poderá ser o que os humanos são. E é a partir dessa reflexão muito ontológica até sobre a humanidade que o Papa parte para depois um conjunto de outras reflexões sobre que funções é que a inteligência artificial pode ocupar nos dias de hoje, pode ou não tomar decisões. Nesta encíclica, o Papa debruça-se ainda sobre o tema da guerra justa. Leão XIV considera que a Igreja deve fomentar o perdão em vez do conflito e que o conceito de guerra justa já não faz sentido à luz dos dias de hoje, como explica também o João Francisco Gomes. Neste momento, a Igreja tem que propor mais o perdão do que a ideia de lançar a guerra por uma causa justa. Obviamente isto não elimina, e o Papa diz-o claramente, a ideia de uma legítima defesa, ou seja, a questão da legítima defesa continua a estar aqui, obviamente, patente, mas ele faz uma interpretação muito minimalista e muito restrita daquilo que é a legítima defesa. E, portanto, ele diz o conceito de guerra justa no mundo de hoje já não faz sentido. João Francisco Gomes e os dados essenciais desta primeira encíclica do Papa Leão XIV, que foi hoje publicada. É um artigo que está em destaque esta hora no site do Observador. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para o elevado perigo de incêndio esta semana em vários concelhos do país. As temperaturas vão estar altas, com máximas bem acima dos 30 graus. E de resto, hoje há 7 concelhos do distrito de Faro que já estão sob perigo máximo de incêndio. Há outras regiões do país com risco elevado ou muito elevado, uma situação que se deverá agravar nos próximos dias, como explica a meteorologista Patrícia Gomes. A partir de dia 27, esta severidade do risco de incêndio vai alastrar-se também para várias regiões da região centro e do interior norte, da região norte, onde podemos encontrar valores realmente máximos do risco de incêndio, não só também pelas temperaturas, mas pelos valores de umidade relativa muito baixos. Quanto às temperaturas, a quarta e quinta-feira devem ser os dias mais quentes. No interior, norte e centro, haverá ainda condições para aguaceiros pontualmente acompanhados por trovoadas, como explica também Patrícia Gomes. Nestes 2 dias que serão os dias mais quentes, grande parte do território terá valores de temperaturas máximas superiores a 35 graus, portanto muito calor. As noites também serão relativamente quentes, muitas localidades do interior, também do Alentejo, com aquilo a que nós damos o nome de noites tropicais. Durante a manhã será céu pouco nublado ao limpo, mas durante a tarde pode haver um aumento de nebulosidade. A partir de quarta-feira, essa nebulosidade pode originar alguns aguaceiros que poderão pontualmente ser acompanhados de trovoada nas regiões do interior, norte e centro. As probabilidades desta situação de aguaceiros não são muito elevadas, mas ainda assim as condições existem. A previsão da meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Patrícia Gomes. De resto, hoje há 6 distritos do norte do país sob aviso amarelo, mas devido à chuva e trovoada, Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga. Vamos às notícias de âmbito local. Em Aveiro, a direção dos bombeiros novos pode ser renovada apenas em outubro, após a época de incêndios. Uma notícia do Diário de Aveiro. Na passada sexta-feira não foi possível mudar de direção dos bombeiros novos na Assembleia Geral da Associação Humanitária devido ao incumprimento de questões formais. Por isso, a direção dos bombeiros novos segue sob presidência de Albuquerque Pinto durante a época de incêndios. O presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria afirma que o relatório
da presidência aberta sobre o mau tempo que atingiu o país no início do ano é um bom documento. Para Jorge Val, o relatório deve servir de base para a aprendizagem. O também presidente da Câmara de Porto-Mós saudou a forma objetiva como o relatório identifica alguns constrangimentos e salienta a importância de apontar algumas soluções. A partir de hoje, em Famalicão, vão existir constrangimentos na circulação rodoviária na Avenida 25 de Abril, que vai ser entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. Em causa está uma intervenção de poda de árvores localizadas no separador central da avenida, que vai durar cerca de 3 semanas. A Câmara Municipal de Barreiro também anunciou vários condicionamentos de trânsito no concelho a partir de hoje, devido a intervenções de requalificação urbana e de equipamentos públicos em diferentes zonas da cidade. Entre as 10 da manhã e as 2 da tarde fica impedida a circulação automóvel na Rua Salvador Correia de Sá, bem como na Rua Professor Egas Muniz, isto no Barreiro. Arranca hoje o Festival Internacional de Cinema de Santarém. A 19ª edição do festival tem este ano 7 dias, numa edição que recebeu mais de 270 candidaturas de 47 países. O festival atribui 2 prémios principais, o melhor filme internacional e o melhor filme português. Em Sintra, o Centro Cultural Olga Cadaval vai ser o palco da Gala de Desporto de Portugal, na quarta-feira. O evento, promovido pela Confederação do Desporto, conta com a entrega dos prémios melhores do ano, atribuídos aos atletas, treinadores e equipas que marcaram o panorama desportivo nacional deste ano. A edição apresentada por Fernando Alvim e Inês Silva terá como tema central a celebração dos 30 anos do Ouro Olímpico de Fernanda Ribeiro.